Pessoal, meu nome é Igor Duarte, eu sou psicólogo e também sou pesquisador. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre um tema que muitas vezes é subestimado por profissionais da saúde e até mesmo pela população geral, que é essa conversa que nós profissionais temos com as famílias ou com os pacientes após eles receberem o diagnóstico de TDAH. E pode até parecer um pouco de exagero, mas essa conversa ela é tão importante quanto o próprio tratamento em si. Isso porque nós já temos algumas evidências que vão apontar para a ideia de que, quando o paciente ou a família do paciente compreende bem sobre a condição de saúde, isso potencializa as chances de permanecer no tratamento e até mesmo de conseguir encontrar, a melhora dos sintomas. E a partir disso, eu também quero reforçar que quando você não tem uma comunicação clara com as famílias ou com o próprio paciente, eles vão buscar essa informação em outra fonte. Pode ser a internet, pode ser um colega, ou enfim. E muitas vezes essas fontes elas não são confiáveis. Elas são ali rodeadas de desinformação, assim como eu vou mostrar aqui uma pesquisa para vocês que vai aparecer bem aqui, né, de que mostra que boa parte dos conteúdos produzidos no TikTok sobre TDAH são falsos. E também, em parte desse conteúdo, são produzidos, inclusive, por profissionais da saúde, o que torna este indicador ainda um pouco mais grave, né? Então, aqui eu vou, de maneira até um pouco informal, conversar com vocês principalmente sobre mitos. O primeiro é de que o TDAH ele não existe, todo mundo tem, né? Hoje em dia todo mundo é desatento, é hiperativo ou impulsivo, então, de certa forma, não faz sentido esses diagnósticos. E, em partes, né, isso surge de algo real. Por quê? Porque em toda a comunidade, né, todas as pessoas do mundo vão ter em algum nível a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. Mas sabe uma coisa interessante? É que todo mundo também tem pressão arterial. Mas nem por isso as pessoas dizem que a hipertensão ela não existe. Isso quer dizer que para a maioria das pessoas elas vão estar em um nível do contínuo de TDAH em que elas não vão ter prejuízo. Elas vão ter ali um problema uma vez ou outra no dia a dia, mas quem está no extremo, ou seja, quem está na parte mais grave desse contínuo, tem a vida que muitas vezes desanda. Excesso de acidentes, sejam domésticos ou automobilísticos, maior chances de uso de substância, maior chance de desenvolver comorbidade, maiores chances de fracasso escolar, de divórcio, enfim. Existem inúmeros desfechos e nós já temos evidências sobre estes desfechos estarem associados ao TDAH que tornam a vida dessas pessoas muito mais difícil do que se elas não tivessem, né, esta condição. E uma das coisas que qual isso vai interferir muito é o contexto em que acontece. Ou seja, a maioria das pessoas vão ter um nível de desatenção, de hiperatividade, impulsividade, mas em contextos específicos. Pessoas com TDAH tendem a ter esses prejuízos em todas as áreas da vida, praticamente. E o segundo mito, ele vai dizer que o TDAH ele não é real, porque não existe um exame para detectar e também não existe uma alteração específica do cérebro que vai apontar para essa condição. Só que, apesar de fazer sentido do ponto de vista de senso comum, a gente precisa lembrar que toda a psiquiatria ela é baseada em entrevista clínica. Ou seja, não existe um exame para esquizofrenia, autismo, depressão, bipolaridade. O que a gente faz muitas vezes é a entrevista clínica para compreender os sintomas, os prejuízos, também fatores genéticos que podem afetar ou fatores ambientais. E a partir dessas informações a gente vai construindo ali um modelo diagnóstico. O TDAH ele é heterogêneo, isso quer dizer que os sintomas eles são apresentados de maneira diferente entre as pessoas. E essas diferenças tornam ainda mais complexo o diagnóstico. Apesar de que a gente não tenha, né, esse exame ou esse biomarcador ainda, que eu acho que daqui a um tempo a gente vai conseguir encontrar, nós já conseguimos identificar alterações, por exemplo. Existe um estudo com mais de 1.700 imagens de cérebros, né, imagens diferentes de pessoas com e sem TDAH, que mostra que em crianças e adolescentes com a condição, essas regiões elas são menores. E esses achados eles já são validados em outras amostras, inclusive uma das minhas pesquisas de mestrado foi validando essa medida, né, de diferença de volume cerebral numa amostra brasileira. Eu vou deixar aqui o artigo caso vocês queiram, né, explorar ou entender um pouco mais sobre isso. E vamos ir para o próximo mito.
O terceiro mito, eu acho que na clínica eu tenho observado que é o favorito dos pais, né? Porque valida uma ideia importante que também o senso comum muitas vezes prega, que é, tá, se meu filho tem TDAH, por que é que quando ele está jogando videogame, por exemplo, ele consegue estar extremamente focado, consegue estar quieto, parado, e quando ele vai fazer outra coisa, ele não age dessa mesma forma? Isso não é preguiça, né? Isso não é falta de vontade? E a explicação ela vai estar em algo que as redes sociais gostam muito, que é na dopamina. Quando a gente está fazendo uma atividade muito estimulante, o cérebro ele tende a liberar mais dopamina. E com essa liberação em excesso de dopamina, né, até o cérebro de uma pessoa com TDAH funciona de forma normal. Mas o problema vai estar quando tem que fazer uma atividade não tão estimulante assim, como por exemplo assistir aula. Normalmente uma pessoa sem TDAH consegue prestar atenção na aula, mesmo quando a aula ela não é um assunto que interessa. Só que pessoas com TDAH, justamente neste momento, vão ter muito mais dificuldade. Então, não adianta você ficar repetindo para o seu filho, né, ou para uma pessoa com TDAH, se esforça mais, você consegue, é só se dedicar um pouco mais. Isso se assemelha à ideia de você pedir para uma pessoa com miopia se esforçar para enxergar, ou seja, força mais o olho que você enxerga, sabe? É parecido com isso. O mito número 4, que eu acho que é bem comentado até mesmo entre profissionais da saúde, já vi inclusive psicólogos e psicólogas falando disso, é de que o TDAH ele é um resultado de uma sociedade moderna, que tem uma pressão muito alta por desempenho. E esse mito ele não se sustenta principalmente por 3 razões. A primeira delas é que a gente já tem uma base sólida sobre a genética do TDAH. É muito comum que, ao receber o diagnóstico de TDAH, né, muitas pessoas da família mesmo observam para aquela criança e pensam, meu Deus, eu sou do mesmo jeito. Né? E aí já existem estudos que identificaram alterações no DNA relacionados ao TDAH. A segunda questão que faz com que esse mito não se sustente é de que descrições clínicas sobre os sintomas do TDAH já são documentadas desde a Grécia Antiga. Então, se você pegar esses documentos mais antigos, vocês vão ver que é muito parecido com o que a gente conhece hoje como TDAH. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante, é que existe uma pesquisa que foi realizada em mais de 130 países e demonstram durante dos últimos 30 anos para cá que a prevalência do TDAH ela permaneceu estável em diferentes culturas, ou seja, não dá para dizer que é algo cultural, já que a prevalência é parecida desde a América Latina até a Ásia, por exemplo. E é importante ressaltar que algumas condições de saúde já têm essa predisposição genética e os fatores ambientais acabam influenciando para você desencadear os sintomas ou as crises. É algo parecido com a asma, por exemplo, né? Que não é o alérgeno que causa a asma, né? Quando ele está presente em quem já tem a predisposição à asma, vai criar ali uma crise. Então, no TDAH é parecido. Apesar de já existir a predisposição genética, fatores ambientais eles agem de forma muito importante para poder desencadear o surgimento mais grave dos sintomas. E é isso, pessoal. Para não deixar o vídeo tão longo, eu vou encerrar ele aqui. Tá? Poderia falar um pouco mais sobre mitos, mas eu acho que ficaria muito extenso. E reforçar que é muito importante ter uma comunicação clara, uma comunicação baseada em evidência sobre condições de saúde mental de maneira geral, mas principalmente o TDAH, que hoje é cercado de muita desinformação, né? Tanto em rede social, até mesmo profissionais que a gente deveria confiar, acabam tendo ali interpretações que muitas vezes não são feitas de maneira deliberada, mas de realmente falta de conhecimento mais profundo sobre o tema. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Na descrição do vídeo vocês vão ver ali os meus contatos, caso vocês queiram, né, tirar dúvidas ou realmente me dar feedback sobre o vídeo. E é isso, fiquem bem e até a próxima.